Bom dia, meus queridos. Então, vamos continuar na nossa disciplina aí de física, na parte agora de calorimetria. Vamos continuar na parte de calorimetria. E hoje a gente vai estudar dois assuntos bem legais, que é curva de resfriamento e aquecimento e diagramas de fase. Diagramas de fase vocês provavelmente já viram lá na química, tá? Mas a gente vai ver aqui na física também e a gente vai estudar uma tal de substância anômala. Então, é isso aí que a gente vai estudar hoje, tá bom? Então, vamos começar pela nossa apresentação. Deixa eu pedir aqui para apresentar a tela inteira. Hoje a internet está um pouco ruim, então talvez dê uma travada aí no meio, tá? Então, curvas de aquecimento aqui, nossa apresentação de slide do começo. Então, vamos lá. Começar curvas de aquecimento e resfriamento. Então, vocês viram que a gente já estudou um pouquinho sobre essas curvas, sobre como que funciona, né, para aquecer um material e para transformar a fase dele. Esse primeiro gráfico está meio ruim, tá? Mas tem outros gráficos que aí vai auxiliar a gente entender, tá? Então, o que é essa curva de aquecimento? É como a temperatura, né, vai se comportar pelo tempo ou pela quantidade de calorias que ele vai receber. Aqui está o tempo, porque pensa que eu vou lá colocar um recipiente, né, dentro do forno. E esse meu forno está ligado, então conforme vai passando o tempo, esse forno vai, né, fornecendo mais energia para esse meu material que está lá dentro dele. E o que vai acontecendo com esse material? E esse gráfico mostra o que vai acontecer com o material, tá? Então vamos fazer o seguinte: vamos imaginar que eu peguei lá gelo e botei dentro de um forno e liguei meu forno, tá? Então aqui eu tenho a temperatura e aqui eu tenho o tempo que vai passando. Então, eu botei lá o gelo e esse forno está fornecendo energia, né? Está fornecendo caloria, né? Calor para esse meu gelo. E o que está acontecendo aqui no começo? Ó, bem aqui no comecinho, a temperatura está aumentando. Então, a temperatura estava em -3, a temperatura vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar na temperatura de zero. O que acontece no zero? Né? Acontece uma troca de estado, uma mudança de estado, que a gente chama de fusão. Tá? Então vocês percebem que agora a temperatura parou, ela não está mais aumentando, ela fica constante. Por que ela fica constante? Porque na fusão, tá, vai coexistir as, as duas fases, ou seja, sólido e líquido. Então, aqui nessa parte aqui está existindo sólido e líquido. Até a última gota de sólido ser transformado para líquido, ela vai ficar nessa temperatura aqui de 0 grau, tá? Então, a temperatura não muda quando eu estou trocando de estado. O estado muda, mas a temperatura fica a mesma, tá? Então, por isso que fica aqui, ó, na linha do zero. Ou seja, a temperatura fica constante durante a troca de estado, tá? Fica na temperatura de fusão aqui, tá? Daí trocou de estado. Agora não tem mais gelo, tem o quê? Água, tem o gelo no estado líquido. Né? Então agora eu tenho água. E o que aconteceu? Continuou fornecendo energia. O que acontece com essa água? Ela vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo, até chegar aqui, ó. Quando ele chega aqui, chegou na temperatura de ebulição. Na temperatura de ebulição vai começar a sair vapor. E quando começa a sair o vapor, tá? Vai coexistir as duas fases, vai coexistir o líquido e o vapor junto, tá? Nessa temperatura. Quando a última gota de líquido for transformada em vapor, vai começar a aumentar. Enquanto isso não acontece, ele vai permanecer na temperatura constante de 100 graus Celsius aqui, porque a gente está falando d'água, tá? Então, vai permanecer aqui na temperatura constante. A última gota transformou para vapor, né? A última gota de água se transformou em vapor, vai voltar a aumentar a temperatura. Então, aqui, né, começa a aumentar a temperatura de novo. Então, né, nas diagonais, então, essa, eu tenho,
né, o aumento da temperatura. E onde tem esses patamares aqui, ó, ou seja, a temperatura constante é onde acontece a mudança de estado. Então, vamos lá. Nessa primeira parte eu tenho sólido, aqui eu tenho uma mudança de estado chamada fusão, tenho sólido mais líquido, aqui eu tenho líquido, aqui eu tenho uma mudança de estado que é a ebulição, tenho líquido mais vapor, e aqui eu tenho vapor, ok? As curvas de resfriamento é a mesma coisa, então por quê? Essa é uma de aquecimento, porque eu estou aquecendo a substância, eu posso ter ela resfriando essa substância, então aqui eu também tenho para água, tá? Como que eu sei que é água? Porque aqui eu tenho 100 graus Celsius e zero. Então, né, é a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão. Né? Aqui, na verdade, aqui é a solidificação, tá? E aqui é a condensação, porque eu estou transformando de vapor para líquido e aqui eu estou transformando de sólido para de líquido para sólido, ok? Então, a mesma coisa, tá? Botei agora, eu peguei o meu gás, né? Nem sei como, mas eu peguei esse gás que estava numa temperatura muito elevada, botei no freezer. O que o freezer vai fazendo? Vai tirando esse calor, né? Vai retirando o calor dessa substância. Então, o que vai acontecendo com a temperatura? Vai abaixando. Então, aqui eu tenho o gás, aqui eu tenho a troca, né? Tenho a condensação, então um patamar sem mudança de temperatura, apenas mudança de estado. Aqui coexistem os dois, líquido mais gás. Então, depois eu contenho só líquido, né? E a temperatura vai baixando até encontrar a temperatura de solidificação, que eu vou ter sólido e líquido. Depois, transformou tudo em sólido, a temperatura volta a ficar cada vez menor. Ok? Então, a gente viu a curva de aquecimento e de resfriamento. Aqui é uma curva de aquecimento, tá? Só que aqui, ó, eu mudei, ó. Já botei aqui, ó, os Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Por quê? Porque eu preciso, às vezes, calcular, né? Então, quanto foi de energia para aquecer essa minha substância? Quando eu gastei de energia para aquecer a minha substância no estado sólido? Gastei Q1. Quando eu gastei de energia, quando eu usei de calor para trocar de estado. Então, aqui o calor foi de sólido para líquido, né? Então, foi a fusão, foi o Q2. Quanto que eu gastei para aumentar a minha temperatura no estado líquido? Então, está aqui no Q3. Quando eu gastei para trocar de estado na evaporação? É essa quantidade aqui no Q4, tá? Então, vocês estão vendo que estão aqui, então foi essa quantidade. Quando eu gastei para aumentar a temperatura no estado gasoso? Foi a minha quantidade Q5. Tá? Então, eu tenho que fornecer essas certas quantidades para ele trocar de estado. Como que a gente faz para calcular isso? A gente já viu nas aulas anteriores, né? O calor, aqui no calor sensível, a gente usa aquela equação geral da calorimetria, que é o Q igual a M vezes o C minúsculo vezes ΔT. O pessoal até brinca que essa equação a gente chama do Q macete, né? Q, o da massa, o C do calor específico e o T da temperatura, tá? Então, se alguém quiser decorar o Q macete, pode usar ela aqui para o calor sensível. E depois a gente usa do calor latente, que é Q igual M vezes L, tá? O L pode ser nessa primeira troca aqui, de fusão ou solidificação, ou pode ser de ebulição e condensação, né? Então, tem que pegar o seu L específico, ok? Tá? Tem alguma técnica para decorar essa do calor latente? Eu não sei. Mas eu consigo, eu decoro, ó, Q igual a ml, tá pronto, tá decorado. Tá bom? Vou fazer um exemplo aqui só para vocês entenderem como funciona isso aqui, tá? Então vamos lá. Exemplo 1. O gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada no aquecimento de uma determinada substância. Relacione as colunas com informações a respeito do gráfico em questão. Então aqui tem a coluna 1, tá? Eu vou fazer aqui
e a gente já vai preenchendo direto ali na coisa. Faixa de temperatura em que a substância permanece sólida. Então, onde que ele está sólido? Aqui, né? Aqui. Não, onde ele está sólido é nessa primeira parte aqui, né? Ó, sólido, troca de estado, né? A fusão, líquido, aqui a troca de estado, a ebulição, e aqui só o gás, né? O vapor. Tudo bem? Então, onde está a parte, ele está em faixa de temperatura. Qual é a faixa de temperatura daqui? Ó, de 10 a 20 graus Celsius. Então, qual que é aonde tem? Está aqui, né? 10 a 20 graus é essa aqui, tá? Eu vou só para sair que eu consigo preencher de 10 a 20 graus essa aqui. Então, aqui vem o nosso A. Próximo. Faixa de temperatura em que a substância permanece totalmente líquida. É nessa parte aqui, ó. Então, a temperatura vai de 20 até 40 graus. Procura aqui, ó. Aqui, ó, entre 20 e 40 graus Celsius. É a letra B. Tempo que a substância permanece totalmente líquida. O tempo aqui, ó, até parece que combinou, mas é coincidência, tá? Também é de 20 a 40, só que é 20 a 40 minutos, mas ele não quer a faixa, ele quer o tempo, né? Então, 40 menos 20, 20 minutos, que está aqui, ó. D, temperatura de ebulição. Aqui é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição está aqui, ó, tá? No onde tem o patamar. É o segundo patamar, porque o primeiro é a fusão. Então, a temperatura de ebulição é 40 graus Celsius, que está aqui. Então, aqui é a nossa letra D. Temperatura de fusão. Então, essa aqui é a minha temperatura de fusão, é 20 graus Celsius, está aqui. E, opa, porque eu botei C, é letra E, esqueci da letra. E tempo de fusão, né? Qual é o tempo de fusão que demora? A fusão demora, então o tempo está aqui, a fusão está aqui, vai de 10 a 20 minutos, então demora 10 minutos. Que é a letra F. Opa, perdi o F no teclado. Achei, está aqui. Fechou? Bem simples o exercício, tá? Então, são exercícios desse tipo que pode cair, às vezes pode pedir os cálculos, mas é só ler o gráfico e fazer aqueles cálculos que a gente já aprendeu nas outras aulas, tá? Então, às vezes pode juntar esses três assuntos juntos aí para a gente conseguir resolver o exercício. Ok? Deixa eu tomar uma água. Agora, o próximo passo a próxima coisa que a gente vai estudar é o diagrama de fase. Tá? Esse diagrama de fase é um gráfico que tem pressão por temperatura, tá? E mostra onde que está as fases, né? Os estados dessa substância. Então, aqui, ó, nessa primeira parte aqui, ó, a substância está no estado sólido. Então, qualquer substância que tiver, né, com a pressão e a temperatura que fique nesse espaço aqui, ó, ela vai estar no estado sólido. Se eu tiver uma pressão e uma temperatura que cair aqui nesse espaço aqui, ó, ela vai estar no estado gasoso. Se tiver alguma uma pressão, alguma temperatura que tiver nesse estado, com que caia nessa faixa aqui, ó, minha substância vai estar no estado líquido, tá? Então, dependendo, né, da temperatura e da pressão, ele vai estar num certo estado que é dado por esse diagrama de fase, né? Cada substância tem seu diagrama de fase, né? Então, por isso que a gente brinca que a gente fala que o ponto de ebulição da água, né, é 100 graus Celsius. Isso porque a gente está na temperatura de um ATM. Né, quando
eu fui para o Chile, que é um pouco mais alto, né, lá no deserto do Atacama, a temperatura lá de ebulição da água é em torno de 90 graus Celsius. Por quê? Porque lá a pressão é menor. Então, se a pressão é menor, o ponto de ebulição se torna menor, tá? Como que eu posso ver isso no gráfico? A gente vai ver isso, posso ver isso aqui nesse gráfico aqui, ó. Como isso? Então vamos pensar o que é essas curvas aqui, tá? Então, primeiro eu tenho uma curva, acompanha aqui tem outra curva, aqui tem outra curva, tá? Onde tem essas curvas, onde que está a linha, a gente fala que as substâncias coexistem. Então, nessa primeira linha aqui, ó, coexistem as duas substâncias, sólido e líquido. Se coexistem as duas substâncias, é porque nessa linha está havendo uma troca de estado, uma mudança de estado, tá? E aqui nessa linha está havendo outra troca de estado, tá coexistindo sólido e gás. E aqui nessa linha está coexistindo líquido e gás. E aqui tem um pontinho especial. Esse pontinho especial a gente chama de ponto triplo. Por quê? Porque nesse ponto coexistem as três fases, ou seja, tu encontra sólido, líquido e gás ao mesmo tempo, tá? Ah, professor, mas é um ponto bem específico, é um ponto bem específico. Para a água é uma temperatura muito baixa, desculpa, uma pressão muito baixa. Então, por isso que é tão difícil encontrar água nesses três estados, porque a pressão aqui é muito baixa, mas eu consigo chegar isso em laboratório e no laboratório eu consigo fazer coexistir as três fases no mesmo momento, tá? E aqui, ó, quando ele fala fluido supercrítico, é que a partir desse momento aqui, ó, que a gente chama de ponto crítico, eu não consigo mais transformar a fase, tá? Então, a partir daqui eu posso ter um líquido e continuar aquecendo esse líquido, ele vai estar um fluido superaquecido, porque não trocou de fase, não consegue mais trocar de fase, tá? Então eu também posso ter um gás super frio que também não vai trocar porque ele está passando por esse ponto aqui, ó, que não passa por cima da linha. Então ele não tem uma mudança de estado, ok? Então depois eu vou falar ali no próximo slide, vai ficar mais fácil entender isso aí, tá? E só para mostrar para vocês aqui, ó. Então, isso aqui, ó, esse diagrama de fase que eu estou mostrando aqui é da água. Por que eu sei da água? Porque se vocês olharem aqui, ó, numa pressão de 1 atm, o ponto de ebulição é 100 graus Celsius, tá? Como que eu sei que é 100 graus Celsius? Porque, ó, tá cruzando bem aqui, ó, 1 atm, 100 graus Celsius, tá passando aqui, ó. Então, essa linha aqui, ó, é a linha de ebulição. Como eu falei para vocês, lá no Chile a pressão é menor. Então, se a pressão é menor, vamos dizer que é 0,9, está aqui. Vamos fazer que o 0,9 está aqui, ó. Ou seja, a temperatura de ebulição também vai cair. Com a temperatura de ebulição menor, por isso que a água lá ferve tipo a 90 graus Celsius. Lá demora muito mais tempo para cozinhar um alimento. Então, se quiser fazer um ovo lá, vai demorar mais do que quando eu faço o ovo aqui. Ok? Tudo bem? Então, esse comportamento aqui de toda a substância a gente é mostrado através desse diagrama de fase. Eu falei para vocês no próximo. Deixa eu só botar aqui a apresentação. Próximo slide é mais fácil entender, tá? Por quê? Porque aqui tem as setinhas, tá? Então, olha aqui, ó. Tem essa linha aqui azul. Então, essa linha está trocando de sólido para gasoso. Então, para cá a gente chama de sublimação, né, que passa direto para o sólido para o gasoso, e o retorno a gente chama de ressublimação, ok? Então, 5 é a sublimação, 6 aqui a flechinha é a ressublimação. No 4 eu estou trocando de líquido para gasoso, ok? Então, aqui está sendo a condensação e aqui nessa setinha do líquido para o gasoso está sendo a
ebulição. E quando sólido para líquido, aqui está sendo, o 2 é a solidificação, né? Estou indo do líquido para o gasoso, do líquido para o sólido, e aqui eu estou indo do sólido para o líquido, que é a fusão, ok? Então, aqui está o diagrama de fase. Eu quero que vocês reparem nas duas imagens, ela tem... Opa, voltou. Ela tem alguma coisa diferente, essas duas imagens. Porque essa imagem aqui, ó, é para quase todas as substâncias. E essa aqui é para algumas substâncias especiais, como a água. A água é uma substância especial, tá? Que a gente chama que a água é uma substância anômala, tá? Como sei que é a substância anômala? Por esse comportamento dessa linha aqui, ó. Estão vendo a linha laranja, ou vermelha, ou amarela? Não sei. Essa linha aqui que eu estou com o mouse em cima. Essa está caída para esse lado aqui, tá? Está caída para o lado direito. E aqui na água está caída para o lado esquerdo. Isso aqui, ó, essa aqui é o mais comum. Quase todas as substâncias, ela respeita esse diagrama de fase aqui, ó, tá? E algumas substâncias, como a água, o bismuto, o galho, tá? Respeitam esse diagrama de fase aqui, ó, tá? Essas substâncias especiais a gente chama de substância anômala, tá? Mas, professor, o que ela tem de especial? Né? Ela tem uma coisa bem especial. Conforme eu vou aumentando a pressão, vocês veem que a temperatura de fusão aqui, ó, diminui. E nesse caso, quando eu aumento a pressão, a temperatura de fusão aumenta, né? Então, ela está aumentando, né? A temperatura fica aqui embaixo, então para cá aumenta. Então, por isso que ela está para cá, está para esse lado. Então, eu aumento a pressão, a temperatura de ebulição aumenta. E aqui não. Quando eu aumento a pressão, a temperatura de fusão ela diminui, tá? Então, isso é um comportamento, e esse comportamento é bem legal porque ele permite que a gente faça patinação no gelo, né? Por quê? Porque quando eu vou patinar no gelo, eu pego meu patins, ele tem uma lâmina bem fina, para quê? Para que eu aumente muito a pressão em cima do meu gelo, né? Que está no estado sólido. Se eu aumento a pressão ali, o que acontece? A temperatura de fusão cai, ou seja, a temperatura de fusão na pressão de 1 atm é em 0 graus Celsius. Mas quando eu aumento a pressão ali, essa temperatura diminui. Vamos dizer que ela diminui para menos 10 graus Celsius. E aquele gelo todo, vamos dizer que está a 5 graus Celsius. Então, quando eu passo com meu patins por cima, a pressão aumentou, a temperatura de ebulição, né, diminuiu, então a água ali descongelou, né, o gelo ali descongelou, virou líquido. E o líquido faz que eu tenha um atrito muito baixo, então eu fico com uma camada de líquido onde que meu patins, né, a lâmina do meu patins consegue deslizar por cima. Então, por causa que a água tem esse comportamento anômalo, ele permite patinar. Se ele não tivesse esse comportamento, a gente não conseguiria patinar, tá? O gelo não ia ser transformado em água e não ficaria liso, né? Não ficaria fácil de patinar. Ok? E outra coisa bem ruim que a substância anômala faz aí é quando vocês estão lá, vou botar minha garrafinha para gelar. Pego a garrafinha PET 2 litros, enche de água até o talo, né? Não deixa nem um espacinho, tranca e põe no freezer. Quando essa água ela começa a congelar, vocês veem que ela expande, ou seja, o volume dela é maior. E o que acontece com a garrafa de vocês? Racha, tá? Por causa do quê? Porque a água tem esse comportamento anômalo, né? Todas as substâncias, normalmente, eu vou aquecer a substância, ela vai aumentar, ela vai dilatar o tamanho dela. E quando eu diminuo a temperatura da substância, ela vai diminuir o comportamento dela. Só que a água, de 0 a 4 graus Celsius, ela não faz isso, né? Então, quando eu aqueço a água
aqui de 0 para 4 graus Celsius, ela, em vez de, né, aumentar o tamanho, não, ela diminui. E se eu congelar ela de 4 para 0, em vez de ela diminuir o tamanho, não, ela aumenta, ela expande. Tá? Então, o comportamento anômalo faz isso aqui, tá? Quando a água vai de 0 a 4 graus Celsius. Isso acontece, tá, pessoal? Por causa das ligações de hidrogênio da água, tá? Essas pontes de hidrogênio da água. Então, elas vão rearranjando para se transformar num sólido e elas precisam de um espaço. Então, por isso que quando eu estou falando de 4 para 0, eu estou começando a querer passar para o meu estado sólido, ela começa a se rearranjar, aumentando, né, o seu tamanho, né, o seu volume. Mas é ruim porque vocês não podem tomar água de vocês, mas em compensação é muito bom porque nas regiões frias é o que permite ter vida nos lagos. Porque assim, em regiões muito frias, tá, a água congela, né? Então os lagos ficam congelados. E o que acontece? Se o lago congela, tem que ter lá embaixo, embaixo desse lago, tem que continuar líquido. O peixe que está lá dentro continuar vivo, senão ele vai ficar congelado dentro do gelo e vai morrer. Tá? Então, que esse comportamento é bem legal. Porque aqui eu tenho um exemplo bem fácil de entender. Quando está acima de 4 graus Celsius, a água se comporta normalmente. Então, né, quando eu aqueço, ela dilata. Então, acima de 4 graus Celsius, a, a, a temperatura maior, né, a água que tem uma temperatura maior, vai ficar aqui em cima porque ela está dilatada, ou seja, ela está menos densa e pela força de empuxo, ela sobe aqui para cima, tá? Ela vai ficar na parte superior. E na parte inferior vai ficar a água mais fria. Só que, quando eu estou de 0 a 4 graus, isso muda. Mudou, então o que acontece? Né? A água com temperaturas menores, ela vai ficar mais dilatada, ou seja, se ela ficou mais dilatada, ela ficou menos densa. Se ficou menos densa, ela vai subir, tá? Então aqui ela fica com as temperaturas menores. E aqui na parte ela pode até congelar, tá? Congelou, fez aquela camada de gelo, né? Então, dependendo do quão frio é e quanto tempo fica, né? O frio, essa camada pode ser maior ou menor, né? E essa camada de gelo ajuda a proteger, porque o que acontece? O gelo ele é um bom isolante térmico e não deixa trocar muito calor com o ambiente. Então, isso aqui, ó, essa água vai começar a parar de trocar calor com o ambiente e vai manter uma temperatura, tá? Então, vocês podem observar aqui, ó, que aqui na parte mais abaixo, né, tanto num dia a 8 graus Celsius ou quando está a 0 graus Celsius, ela permanece praticamente na mesma temperatura, tá? Possibilitando o peixe ter um habitat mais seguro, né? Porque imagina, às vezes tu sobrevive a 30 graus Celsius, depois cai para 3 graus Celsius, a diferença de temperatura é muito alta, então pode acabar prejudicando a vida nesse lago, tá? Então, por isso que é tão importante esse comportamento anômalo da água, permite que tenha vida nesses lagos que acabam congelando. E também permite que a gente possa patinar aqui em cima, né, usando essa mesma questão da substância anômala, tá? Então, é bem legal esse comportamento anômalo da água e permite fazer várias coisas que a gente não conhecia até então, tá? Por causa desse pequeno detalhe que a água tem esse comportamento diferente, né? Anormal, né? Por isso que vem o nome anômalo. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Por hoje era isso aí. Vou deixar uma lista de exercícios aí para vocês. Essa lista vai ser bem simples, tá? Então, vai ser coisa rápida para vocês resolverem, tá? Mesmo assim, qualquer dúvida, qualquer se quiserem tirar qualquer dúvida, é só mandar lá no WhatsApp, né, que eu ajudo vocês, tá bom?
E o pessoal também que ficou com nota, né, abaixo da média, né, abaixo de 7, pode entrar em contato para a gente estar tentando recuperar essa nota aí. Tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem bem. Então, por hoje era isso aí.